Temos um bom grupo aqui hoje à noite. Ainda é época de férias, mas vocês estão agora voltando. Não? Ainda não, né? Alguns ainda têm cara de cansado que não tiraram férias. Mas é bom. Nós vamos continuar hoje à noite essa série sobre os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Vamos também, domingo que vem, continuar esse tema. Mas queria só avisar que domingo que vem tem uma outra coisa bem especial, que é o lançamento de um livro. O livro da Nedra, que ela vem trabalhando agora faz 8 anos e meio. Vocês já tiveram uma prévia desse livro em nossa conferência de missões, quando ela contou algumas coisas sobre a história da Betânia. Então, vocês vêm domingo que vem preparado para levar um livro. Aqui, ó. Opa! Hoje não vai ter momento família. Aqui é a capa do livro. E eu gosto muito dessa autora, sabe? Mas vocês vão gostar. E a gente vai ter um momento também que ela vai apresentar o livro e vocês vão poder levar um livro autografado por um preço módico. Ela agora está cobrando só R$5 pelo autógrafo. Então é preço de lançamento, sabe? Não, brincadeira. Então, é outra coisa que vai acontecer domingo que vem. Nós estamos falando sobre os 10 mandamentos e com certeza vocês são bem conscientes que os 10 mandamentos não são 10 passos para merecer a salvação, né? Vocês sabem disso. Os mandamentos norteiam a vida de quem quer seguir Jesus. Mas obedecer os 10 mandamentos não vai salvar ninguém. Mas em nossos dias, onde tudo é relativo, onde cada um tem a sua verdade, onde não importa tanto o certo e errado, mas o que é bom para mim, o que é mal para mim. Eu ouvi essa frase, a primeira vez que eu ouvi essa frase foi essa semana. Pastor Carlos Paiva estava dizendo que no seu contato com as pessoas e seus conversos e papo, ele vê menos e menos preocupação sobre o certo e errado e mais ênfase naquilo que é bom para mim ou aquilo que é mal para mim. Agora, tem um negócio que a gente não vai entrar, mas de fato, o bem, o certo, faz bem para mim, não é? Mas às vezes não parece. Então, esses mandamentos não foram criados por Deus arbitrariamente para complicar a nossa vida, muito pelo contrário, como a gente já falou anteriormente, é para o nosso bem. E obedecendo os mandamentos faz bem para nós individualmente e como sociedade. Hoje nós vamos falar sobre o sexto mandamento, não matarás. Então, esse assunto quando a gente começa a pensar e quando começa a investigar, é até chocante. Ficamos chocados com a situação na Síria. E o número de mortos. Ficamos chocados com a violência das ruas de Porto Alegre, e às vezes da nossa própria cidade aqui. Ficamos assustados com muita coisa. Aí às vezes nós olhamos para trás e vemos, mas sempre foi a mesma coisa. A história antiga é uma história de massacres, de pessoas sendo decapitadas. Nós estivemos uns anos atrás numa praça lá, tivemos o privilégio de visitar Paris. Então aquela beleza, aquelas arquiteturas, aquela coisa clássica, perfeita, assim,
uma coisa assim impressionante. Aí o guia turístico no ônibus disse, aqui, onde tem esse pedestal aqui, numa vez eu acho que foram decapitadas 200 e tantas pessoas. Né? E a gente vê na história antiga, e às vezes nas histórias bíblicas, os massacres, os números de pessoas, e pensamos que, nós não somos tão bárbaros mais. Estamos ficando mais educados, mais civilizados, mais bonzinhos e tal. Mas li uma coisa esses dias, no século XX foram mortos 125 milhões de pessoas pelos estados. Isso não conta matança de homicídio. Pelos estados. Motivos de guerra, motivos ideológicos, motivos de purificação étnica. 125 milhões de pessoas no século. E o autor disse que isso é mais pessoas mortas no século XX do que a soma de todos os séculos anteriores. Estamos melhorando. Bom, a população mundial cresceu também, mas isso não explica isso. Reportagem no Jornal Nacional. Na Síria, nos últimos 4 anos, morreram 256 mil pessoas. No mesmo período, morreram 279 mil nas ruas do Brasil. Então, não é só lá, não é só no passado, não é só lá. O Brasil, país com o maior número de homicídios do mundo, 170 por dia em média. Temos 2,8% da população do mundo e 11% dos assassinatos. Acho que está precisando deste mandamento, hein? Aí põe mais polícia, que é a solução. É a cidade no mundo onde morrem mais policiais. No Rio de Janeiro. Polícia brasileira é quem mais mata e mais morre no mundo. Então, neste mar, vamos dizer, vermelho aí, de sangue, de matança, e aí? O mandamento é curto, sucinto. Podia ser traduzido literalmente, nenhum homicídio. O uso dessa palavra bíblica se refere principalmente àquilo que nós íamos chamar de homicídio. O homicídio doloso, a intenção de matar. Se você olhar na Bíblia, o uso dessa palavra, não sei nada de hebraico, peguei isso de um livro. Essa palavra, hatzash, sempre se referindo ao homicídio. Tem 6 vezes que usa essa palavra. Então, o foco deste mandamento, talvez tenha outras implicações, mas o foco direto se refere a homicídio. Aquelas coisas, a maioria premeditado, questões pessoais. E a gente sabe que aparentemente este é um assunto difícil, eu acho, do Antigo Testamento, mas Deus manda tirar a vida de pessoas por certos crimes e também manda para a guerra. Então isso é diferente do que homicídio. Também faz uma diferença, se você lê nos textos de Deuteronômio 9, faz uma diferença entre uma matança por esse acidente e de homicídio. Então, como a lei brasileira tem muitas nuances nisso, né? Que grau de culpa que a pessoa tem por matar alguém. Existe guerra justa, isso não é nosso assunto hoje, mas é um assunto muito debatido por teólogos e filósofos, etc. Geralmente a justificação, eles falam, teria que ser uma causa justa, intenção justa,
Seria o último recurso, inclui uma declaração formal de guerra, objetivos limitados, meios apropriados, imunidade de não combatentes. E a gente nunca existiu uma guerra que seguiu esses critérios, com certeza, né? É sempre guerra é horrível, guerra é inferno, guerra é impensável. Mas tem vezes que parece que não tem outra alternativa, por isso é a complexidade da coisa. Eu vejo como complexo. Quando você vê terrorismo islâmico lá naquelas bandas aí, o que você vai fazer? Deixa acontecer? Alguns diriam que sim. A história mais antiga do Hitler e companhia, que faria? Então não é uma coisa muito fácil de ver. A gente vê Deus mandando para a guerra, mas com certeza Deus nunca queria guerra. Isso não é uma coisa que é do coração dele. Mas no mundo caído, situação pecaminosa do homem, da raça, né? Talvez usou para evitar males maiores ainda. Deus tem que trabalhar com aquilo que tem, né? Com o homem como se apresenta. Então, mas a gente tem que ter muito cuidado em justificar qualquer guerra. Eu li sobre a época em Camboja, a situação. A história diz que o filósofo Sartre, na França, argumentou que a ordem política pode ser uma violência institucional. Ele introduziu esse termo, uma violência institucional. Se existe uma violência institucional, então justifica atos de homicídio ou de matança. Então o que acontece? Ideias têm consequências, né? Essa é uma coisa que a gente não deve nunca desprezar. Ideias. Ideias têm consequências. E dentro de algumas décadas, alunos que estudaram na França, 6 cambodianos, foram para Camboja e encabeçaram a eliminação de 20 a 33% da população da Camboja. Tem um filme sobre isso, eu acho que os campos de matança, alguma coisa assim, era uma coisa impensável, que era consequência de uma ideia, acharam uma justificativa. Então, se fala não é nosso assunto hoje à noite, mas quando se fala de matança em guerra também, não é uma questão fácil e tem que ter muito cuidado em justificar qualquer guerra, nas melhores das hipóteses. Então, mas agora voltando para o nosso assunto principal, o porquê deste mandamento? Diria, acima de tudo, o porquê se encontra em Gênesis 1:27, onde diz que Deus fez o homem segundo a sua imagem. Um outro texto que eu não incluí aqui, se você for para capítulo 9, versículo 6, você vê mais uma vez a justificativa até por atos de justiça quanto isso. Ele disse 9:6, quem derramar sangue no homem, pelo homem seu sangue será derramado. Por quê? Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então a razão que aqui deste mandamento é porque o ser humano, todo ser humano, é feito na imagem e semelhança de Deus. Por isso tem um valor inestimável. Então pode ser uma pessoa bonita, pode ser uma pessoa feia, pode ser uma pessoa inteligente, pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa má, pode ser uma pessoa velha, pode ser um nenê,
Pode ser um muçulmano, pode ser ateu, pode ser cristão, pode ser que ainda não nasceu. Mas é imagem de Deus. Por isso, tem um valor tremendo, inestimável. Não é apenas mais uma criatura. Não é simplesmente um animal mais evoluído. É imagem e semelhança de Deus. Salmo 8, 5, 6 diz, o ser humano é um pouco menor do que os seres celestiais e coroaste de glória e de honra. Ele está falando isso sobre o homem depois da queda, sobre o homem pecador. Não é? Tiago 3, 9 argumenta que não devemos falar mal das pessoas. Por quê? Porque é a imagem de Deus. Então Deus põe essa coisa assim como muito importante. Eu gosto muito dessa ideia aqui. Há uma lacuna infinita entre Deus e o ser humano. Nós somos semelhança e imagem, mas é tão assim distante de quem é Deus. O Deus da Bíblia, o Deus onipresente, onipotente, aquele Deus soberano, Ele que nós louvamos hoje à noite. A distância entre Ele e o ser humano é infinito, porque Deus é infinito. Mas também há uma distância, uma lacuna inestimável entre o ser humano e o resto do mundo. Nós não somos apenas macacos nus. Nós não somos apenas seres animais mamíferos mais evoluídos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Agora, é o cristianismo que dá este valor ao ser humano. As ideias panteístas, onde tudo é Deus e Deus é tudo, acaba parecendo que você diz, eu sou Deus, mas também a formiga é, não é? Também o cocô do cachorro é. Então, uma vez que tudo é Deus, nada é Deus. Não é? Então, que dá valor, ateísmo não dá valor para o ser humano, mais humanista que seja, porque somos fruto de uma evolução, uma peça mais aperfeiçoada, mas para isso todo ser humano, quem diz todo ser tem o mesmo direito. Quem vai dizer que nós somos melhores do que os outros? Então existe esta ideia flutuando no meio, né, de que um animal e o ser humano, há uma supervalorização no mundo animal que nós não devemos desprezar também. Não estou falando sobre desprezar um animal. Também é criatura maravilhosa, fruto da criatividade de Deus. Mas há uma diferença muito grande entre uma baleia e uma pessoa. Entre um mato lindo e uma pessoa. Então, se colocar na balança, quantas baleias teria que colocar para igualar o valor de um ser humano? Não é? A Bíblia diria, imagem de Deus, diferente do que baleia. Baleia deve ser conservado, não devemos desprezar. Mas ser humano é outra categoria. Então, eu acho... Eu sei que muitas pessoas são muito sinceras e eu acredito que esses movimentos têm assim, sido uma coisa boa para preservar aquilo que Deus criou. Mas, muita sinceridade. Mas também, às vezes, é incoerência. Eu vejo, por exemplo, as pessoas ficam encantados com... Como é que chama aquele ursinho? Urso panda? É panda que chama?
Que bonitinho. Aí todo mundo dá o dinheiro e vamos levantar. Mas, vamos dizer, qual a diferença nesse sentido entre panda e rato? Não é? Mas rato é feio. E panda é bonitinho. Parece que é aquilo que seu filho tem em casa. Então, tem muitas coisas talvez incoerentes. E também quando o ecossistema, os direitos do animal, interferem com aquilo que eu quero. Né? Se um daqueles animais bonitinhos, nós tivemos um tempo atrás uma invasão em nossa casa, os pica-paus atacaram sem motivo justo a nossa casa. Eu não acreditei. Veio uma banda, fez buracos assim, né, Nedra? Na madeira da nossa casa. Aí eu sempre gostei de pica-pau. Mas eu não gosto mais. Mexeu comigo. Então, há muito romantismo sobre isso. Não estou dizendo que não devemos cuidar da natureza. Mas há uma lacuna tremenda na cosmovisão de Deus, bíblico. Deus infinito. Ser humano refletindo quem ele é. Mas bem abaixo é o resto da criação. Então, por isso significa o quê? Qual a relevância disso para nós? Né? Para nós hoje à noite. Primeiro, não mate ninguém, tá? É para começar. Quantas pessoas deve ter aqui hoje à noite? Umas 70 pessoas? Uma coisa assim? Olha, se tivesse 100 aqui, segundo as estatísticas, era bem provável que tivesse um psicopata. Porque a estatística diz que 1% do mundo é psicopata. E psicopata grave, assim, daqueles que não importa com ninguém mesmo. Aí eu li isso uns anos atrás, eu estava andando ali na rua no centro de São Leopoldo, olhando para as pessoas. Aí eu pensei, eu acho que cruzei, você anda pela rua grande, eu acho que você encontra com umas 200 pessoas, não encontra? Então, provavelmente encontrei com 2 psicopatas que não teria nenhum problema em tirar tudo que eu tenho ou enfiar uma faca na minha barriga sem dó. Então, eu espero que não tenha ninguém com essas tendências aqui hoje à noite. Mas não mate ninguém, é óbvio. Segunda, valoriza a vida humana. Valorize a imagem de Deus nas pessoas. Nós não somos mais o que éramos, vamos dizer. Nós não somos como Adão, na sua condição edênica lá no Jardim do Éden. Nós não somos. Mas ainda nós temos valor nos olhos de Deus. E nós devemos tratar as pessoas, todas as pessoas, de todos os tipos e pensamentos, e ideias, ideologias, aparências, idades, como pessoas de inestimável valor. E também preservar a natureza que sustenta essas pessoas. Então, se você quer preservar o ser humano, você tem que preservar aquilo que sustenta a sua vida. Então, cristãos devem ser pessoas cuidadosas com o ecossistema, com o nosso mundo. Terceira, tome uma posição contra aborto provocado. Feto também, como dizem essa palavra, é a imagem de Deus. Um texto aqui, Lucas 1, 41 a 44, história de Isabel e Maria. Aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria,
a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. O feto pulou, hein? E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém isso e de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Se Isabel tivesse abortado João, teria abortado um feto subhumano? Acho que não. Se Maria tivesse abortado Jesus, teria abortado um feto, o Filho de Deus? Então precisamos tomar posição quanto isso. O último ponto que eu vou me deter um pouco mais, porque eu acho que é mais relevante para o nosso dia a dia, talvez. Pelo menos para mim, meu dia a dia. Não dê lugar a ódio. Atrás do ato de homicídio, então existe uma atitude, uma coisa no coração. Jesus falou sobre isso. Mateus 5, 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Mas qualquer matar será réu do juízo. Eu, porém, ele vai, não contra essa lei, mas ele vai ampliar o sentido essencial dessa lei. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão, será réu do juízo. Qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. Qualquer que lhe dizer, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, e aí te lembrares, aí vai para ele e resolve. Então está dizendo que não é simplesmente o ato de puxar o gatilho, enfiar a faca, ou coisa assim. São atitudes de ira, de agressão verbal, de desprezo. Essa palavra raca poderia ser traduzida várias vezes, em várias formas: tolo, idiota, débil mental, o desprezo de uma outra pessoa verbal, que vem também de uma atitude de coração. É muito sério. Por quê? Porque é a imagem de Deus. 1 João 3,15 diz: qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então, ódio é um negócio, sim, muito sério. Agora, só para ser mais real, geralmente a gente usa eufemismo. A gente não fala, não, ódio não tem. Né? A gente usa, mas às vezes é. Às vezes é. E a gente tem que ter muito cuidado. Isso não é um assunto muito fácil, porque eu acho que todos, ou talvez um grande número de pessoas, foram muito feridos por alguém em algum ponto na sua vida. Não é? Então, nós não estamos falando assim, levianamente sobre esse assunto, porque às vezes sofreu algum abuso, sofreu alguma traição, sofreu alguma crueldade assim, horrível. São coisas que marcam a nossa vida. Mas Jesus está nos chamando para não matar. E atrás dessa coisa de matar, existe uma coisa que aqui chama ódio.
Agora, será que isso não é muito radical? Há uma diferença, não é? Entre enfiar uma faca na barriga de alguém e odiar. Será que é muito radical? Bom, primeiro temos que lembrar, inestimável valor da imagem de Deus, né? Segunda coisa para lembrar, Deus é um Deus de relacionamento e amor. Nós agora estamos falando sobre cristãos, né? Nós não estamos falando, os 10 mandamentos não é possível impor isso sobre toda a população. Nós estamos falando sobre nós. Se somos cristãos, nós não podemos ter ódio em nosso coração. Por quê? Porque também Deus é um Deus de relacionamento, de amor. Então, maior atributo de Deus é o amor. Maior virtude humana é amor. Então, esse é a coisa da essência de ser um cristão. Não é? Por isso ele pode falar assim com propriedade que nós não temos a vida eterna. Porque esse assunto essa atitude tem que ser tratado, que é importantíssimo para Deus. A essência do cristianismo. O resto, como Paulo disse, é como um símbolo, como é que é? Tino de símbolo, é secundário. Aqui é a essência. E outra coisa, ódio é a semente de homicídio. Eu ouvi uma história, não me lembro se eu já contei essa história. A história, vi no jornal, de um senhor em torno de 80 anos, que matou sua esposa por ciúmes. E ela também era velhinha. Aí é uma história diferente. Mas sabe qual foi a história? Quando eles eram um casal novo, ele achou que ela havia o traído. Então, tinha filhos, ele não queria estragar a vida dele e o futuro dos filhos e uma série de outras coisas. Então ele decidiu, vou matar, mas agora não. Comprou um revólver, guardou lá no armário, agora com seus 80 anos, findando a vida dele, a vida dela, os filhos já adultos. Porque eu entendo que essa semente de ódio é o desejo de eliminar alguém. É o desejo que essa pessoa cessasse de existir. Só que há uma série de coisas, de fatores, que a gente não vai fazer isso. Há uma questão talvez de honra, questão de família, consequências de ser pego. Mas talvez se estivesse lá numa ilha, só vocês dois, se você tinha arma e ninguém nunca ia ficar sabendo, e não tinha um inferno também, se você crê no inferno, você... Então, por isso é uma coisa assim, de grande seriedade, né? A questão de ódio. Então, nós temos vários sinônimos e palavras que dão nuance, né, de ressentimentos, de, né, assim, aversão, de uma série de coisas. Mas talvez não precisa dar um nome para essas nuances. Mas se a gente tem esse negócio que está nos comendo lá dentro, a gente tem que tratar. Tem que tratar. Porque isso vai nos estragar e a Bíblia diz, isso nos afasta de Deus. Porque é uma forma, é a semente de assassinato. E daí? Aqui eu vou colocar, que eu não tenho tempo nem como fazer isso assim com bastante compaixão
e cuidado. Mas eu só quero encorajar vocês, alguém que está lutando com isso no seu coração, algumas coisas rapidamente que a Bíblia fala. Um é de tomar iniciativa. Nós já lemos. Vá primeiro reconciliar com seu irmão. A gente tem que tomar iniciativa. Se não é isso, alguma iniciativa, nós não podemos prorrogar isso, porque isso é muito, muito terrível. 2, é uma ofensa contra Deus e é uma ofensa contra a pessoa. Provavelmente, a não ser que a pessoa não saiba. Mas precisamos pedir perdão. É o caminho, todo mundo sabe deste caminho. Eu acho que até aí a gente tem uma certa facilidade, pelo menos com Deus. A gente fala, Deus me perdoa, porque a gente sabe que essas atitudes não agradam a Deus. O mais difícil talvez seja isso, de perdoar. Me lembro uma vez, um chefe meu chamou minha atenção para alguma coisa que eu havia feito e, de certa forma, com as suas palavras, me desprezou verbalmente e veementemente. E eu fui muito ferido. E aí eu sabia que eu não podia carregar isso no meu coração e tal. Então, tempo de devoção, não me lembro, falei, Deus, me perdoe por isso. Eu estava começando a pensar mal sobre ele. Eu tinha um negócio assim dentro de mim. Aí então vou orar. Aí eu orei, Senhor, estou pecando contra ti com essa atitude, me perdoa. E eu perdoo, cara. Certo? Que alívio. Aí passou mais um tempo, mas ele falou que eu sou isso, e aí eu comecei a relembrar, mas ele falou isso, aí começou a levantar, não é assim que acontece? Por isso que a palavra é ressentimento, né? Nós ressentimos a ofensa. Então, eu queria dizer isso, não lute contra as emoções, mas lute contra os pensamentos. O problema não é, nós não temos controle sobre nossos sentimentos. Nós não podemos dizer, de repente, eu vou ficar tranquilo em relação a dessa pessoa. Isso não funciona. Não funciona. Nossos sentimentos seguem nossos pensamentos. Então a gente tem que ter cuidado. Vocês sabem que eu comecei a fazer isso com essa ofensa. Inclusive eu tive dificuldade em lembrar o que ele falou comigo. Sabe? Porque eu comecei a assistir. Quando vinha, eu não vou, isso não vai adiantar nada, isso não ajuda, não glorifica a Deus, não faz bem para mim. Então, aí eu comecei a esquecer. Deus, quando Ele perdoe, Ele esquece. Não porque Ele tem uma falha de memória, como eu tenho muitas vezes, mas porque Ele faz isso propositalmente. Ele não vai meditar, Ele não vai pensar sobre nossos pecados passados. Então, que nós tenhamos a graça de fazer isso, de mudar. Nós temos controle sobre nossos pensamentos. E Deus nos ajuda nesse sentido. Obviamente, tem outras coisas, que é uma coisa assim, muito delicada. Às vezes, muitas vezes é um processo de perdão, é um grande sim a Deus, seguido por um monte de pequenos sims. Está me entendendo? Sim, Deus, eu perdoo. Yes. Né? E depois, muitas vezes. E Deus dá graça para nós vivermos livres do ódio. E finalmente,
agir em amor independentemente das emoções. Isso é uma coisa que podemos fazer. Nós não precisamos primeiro ajeitar todo o nosso sentimento. Precisamos começar com nossas ações. E os sentimentos tendem a seguir. Então, eu não estou dizendo com isso, irmãos, que isso é uma fórmula, 3 passos simples, você resolve isso numa oração poderosa. Eu já ouvi isso de casos, pessoas que foram pessoas libertas de um ressentimento, né, de um ódio, assim, instantaneamente. Deus faz o que Ele quer, Deus é Deus, né? Mas às vezes é um processo. Mas vai atrás, né, irmãos? Vamos seguir este mandamento. Lembrando que o mandamento de não matarás não é só bom para os outros, é bom para mim e é fundamental para Deus que nos criou na sua imagem e semelhança. Amém? Vamos ter um momento de silêncio. Gostaria que você falasse com Deus. Pergunta a Deus se tem alguma atitude que está crescente ou que crônico, que precisa tratar para a gente realmente obedecer este princípio bíblico que é para o nosso bem. Um momento de silêncio, de pensar, orar com Deus. O Senhor conhece nosso coração, conhece nossa humanidade, nossa fragilidade, conhece nossa história e nos ama. Contamos com Tua presença ao nosso lado, Senhor, para nos livrarmos de qualquer atitude que poderia gerar ódio e assassinato e homicídio no coração. Oramos, pedimos a Tua graça, Tua orientação, para que Teu amor nos enche, para com todos que são portadores dessa imagem. Oramos em nome de Jesus. Amém.